Muito bem, estamos começando mais uma edição do Pod Campo, o podcast para o agro. Essa edição do Pod Campo é a edição especial da Expo Camaquã. E ela tem o patrocínio da Estara Pioneira, patrocínio da AUD, Associação dos Arrozeiros de Camaquã, Copac, Coodic, Geoplan e também o Sindicato Rural de Camaquã, que abriu aí as portas, né, para recebermos essa edição especial do Pod Campo aqui na Expo Camaquã. Hoje nós temos dois convidados, né, e como vocês sabem, aqui eu não apresento os convidados, é os convidados que se apresentam, porque daqui a pouco eu digo que o cara é de alguma entidade ou de alguma coisa que ele não quer revelar, então cada um fala de si. Hoje, então, nosso convidado, Carlos Schmeigel. A câmera, então, está contigo, Carlos. Pode te apresentar. Olá, obrigado pelo convite. Sou Carlos Schmeigel, sou gestor educacional, fazemos a gestão de redes de instituições de ensino e também produtor rural, né? Vim de uma família de produtores rurais, meu pai muitos anos plantou arroz, depois a família foi fazer outras atividades, mas a família sempre teve envolvimento com pecuária e sempre fui um apaixonado pela pecuária e alguns anos atrás, aí, há 6 anos, decidi voltar a empreender na área da ovinocultura, então hoje sou ovinocultor também, né, proprietário da Cabanha Pelego Branco, que trabalha com genética de corte e recria de animais. Muito bom, ótimo, Carlos. Arilei Mendes, te apresenta mais para o povo. Bom dia, Igor, bom dia, Carlos, bom dia a todos que nos assistem. Como todos sabem, eu sou o presidente do Sindicato Rural de Camaquã e também produtor rural com arroz, soja, gado de cria, ovinos, cavalo crioulo. Então nós fizemos um ciclo bem completo dentro da propriedade e a gente vive desse trabalho. E trabalho lá na propriedade desde que nasci, né? Eu nasci lá fora, nasci na fazenda e fiquei lá todo... Quando voltei depois da faculdade, voltamos para trabalhar e estamos lá até hoje, trabalhando com agricultura, agropecuária. Ótimo, maravilha, sejam todos então bem-vindos mais uma vez e vamos começar então com um bate-papo com o Carlos, né? Carlos, então, conta para nós como é que surgiu a tua ligação com a ovinocultura. Foi uma tradição familiar, foi uma oportunidade de mercado, uma paixão pelo campo? Fala um pouco mais da origem dessa ideia, né, de fomentar a ovinocultura novamente aqui na nossa região. Como eu falei na minha apresentação, a família sempre foi uma família de produtores rurais e a ovinocultura sempre permeou dentro da família, desde a época quando a ovinocultura, o que realmente rentabilizava ela era a lã. A família teve raças laneiras e sempre se consumiu muita carne de ovelha, por se criar ovinos para lã, era boa parte da despesa das propriedades eram pagas com a lã, né? A orizicultura sempre complementou, era uma atividade importante, mas a ovinocultura sempre ajudou a pagar muito a conta da propriedade em si. E, por ter a ovinocultura, sempre se separava, né, os capõezinhos para cada oportunidade da família. Quantos aniversários se tinha, final de ano, tudo, sempre se separava essa produção para consumo, que é uma tradição até hoje em grande parte das propriedades. O consumo do animal e até mesmo para o dia a dia, por se tratar, né, de um animal de fácil manejo e um animal de médio porte. Não, ou seja, você matar uma vaca inteira tem que ter bastante consumo de carne. Claro que se faz, se divide muitas vezes, mas, né, matar um cordeiro, matar uma ovelha, você consome ali em poucos dias uma carne fresca. Então, era uma tradição da família. Com o passar do tempo, a divisão natural, eu digo, a reforma agrária natural das famílias, né, pessoas vão falecendo, vai dividindo as propriedades. Nós optamos por, né, o pai e eu optamos por não ficar mais na parte da propriedade da família para não ter problema de divisões, compra parte de um, de outro, e foi-se trabalhar em outras atividades que fazemos até hoje, parte de assessoria, consultoria empresarial e também a parte de educação, né, fazendo a educação superior, técnicos profissionalizantes, trabalhamos até hoje. O pessoal, a maioria me conhece da região aqui, da Serv, da Uniaselv, mas nunca morreu, né, essa vontade de voltar a empreender no agro. E por andanças aí no estado inteiro, que é outra atividade
me proporcionou, a gente foi conhecendo diversas formas de se criar ovinos. Sempre gostei muito dos ovinos, gosto muito dos bovinos, mas enxergava que a possibilidade na nossa região da implantação dos ovinos ser um animal de fácil consórcio com outras atividades dentro das propriedades. Então, fui em muitos lugares, aprendi muita coisa para trazer para quando eu fosse implantar o projeto, ao mesmo tempo que vi muita coisa que não era para replicar. Ou seja, muita coisa que não dava certo, muita coisa que não funcionava, muita coisa que não era da forma correta como o mercado pedia. Fui trabalhar muito forte onde ia vender esta produção, como a gente ia fazer para inserir este produto, entendendo que para ter uma atividade rentável, como empresário, o primeiro pensamento foi: eu quero criar ovinos, mas tem espaço para quem eu vou vender? Né? Só por hobby não tem como manter uma propriedade funcionando por hobby. Então, tem para onde vender? Tem mercado? É rentável? E aí, a partir desses questionamentos que viabilizou. A pandemia acelerou um pouco esse processo também. Na época da pandemia, um pouco mais de tempo vago para se dedicar na propriedade, né? Ou seja, estava todo mundo encerrado dentro de casa, a gente não podia fazendo home office. A propriedade rural podia funcionar de forma normal, o que acelerou um pouco o processo das coisas, né? Quando eu trouxe os primeiros rebanhos para a propriedade, para fazer estruturas, começar a entender um pouco mais na prática de como isso ia acontecer. Então, tudo, eu digo assim, realmente virou um negócio quando passou da paixão pela ovinocultura, virou o amor à ovinocultura. Sim. Que no momento da paixão, muitas vezes, a gente faz muita coisa errada, é leviano. Eu sempre digo uma frase, né, nas minhas equipes: a gente nunca toma uma decisão quando está muito feliz ou muito triste. Sim. Normalmente não é uma decisão muito acertada. Então, aquela felicidade de ter conseguido conquistar o sonho faz com que muitas vezes tivesse tomado algumas decisões não tão interessantes. Vai se aprendendo, né, com decisões não boas, perda de animais, ajustes, formas de manejo, e vai se entendendo uma forma melhor e vai ressignificando aquela paixão pela atividade por realmente amor, né? Que o amor é quando você gosta de alguma coisa, mas é responsável, sabe o que pode fazer, sabe o que deveria fazer, mas não pode no momento, é fazer o melhor que pode com o que tem. E sempre buscando melhorar, mas com o que tem de forma rentável, responsável e evoluindo esses processos. Então, a minha história na ovinocultura foi um pouco assim, para ir conhecer e entendendo o novo mercado e o modelo de negócio, que a lã hoje não é algo rentável. Não que ela não é rentável, ela não está rentável, falta um movimento de mercado, ela é possível de ser rentabilizada novamente, mas o momento atual não está para isso. Hoje o nosso momento na ovinocultura é focado em ovinocultura de corte. Então, para carne, a gente tem que ter outros tipos de manejo, né? E com o advento do sintético, a lã caiu, né? A procura pela lã caiu muito. Todo o material que era feito com lã, nossos casacos, nossas roupas, hoje quase tudo é sintético. Então, essa valorização da lã caiu muito. A gente está procurando outro nicho da ovinocultura, que é a carne, né? Que é uma carne com excelente procura, todo mundo gosta da ovelha, e com esse novo método de trabalho com a carne, com frigoríficos especializados, que a gente era acostumado a bater a ovelha no fundo de casa, né? Hoje a gente vende para frigorífico e é uma carne de ótima qualidade. Então nós temos que nos reciclar, em vez de focar na lã, focar no ovino carne, que é onde a gente vai conseguir nos equilibrar para fazer uma criação que seja compatível, né, com a ovinocultura. Antigamente pagava a despesa da fazenda. Sim. Hoje já não. Hoje nós temos que nos readaptar e fazer ovino carne para poder... Acho que até poderá continuar pagando a despesa da fazenda, mas não com a lã, e sim com a carne. Hoje, pelo menos, eu enxergo no momento atual que
que nós vivemos, até em função das mudanças climáticas, né, que ninguém é hipócrita dizer que elas não existem. Agora, o conceito de por que elas existem, como melhorar, aí tem muitas ideologias por trás, mas o fato é que realmente temos uma mudança climática, os ciclos mudaram um pouco, e com isso eu pelo menos não enxergo que uma cultura, a monocultura dentro de uma propriedade vai pagar a conta. Uma propriedade precisa ter diversificação de cultura, apostar, né, as fichas em mais de um cavalo, porque um só não vai pagar a conta. Pode pagar num ano, mas nem sempre se pegar o ano de baixa, né? Então, ou seja, você entender que vai precisar diversificar, trabalhar talvez com arroz, com soja, com ovinos, com bovinos, fazer uma integração de muitas culturas. Se a gente pega a nossa região aqui de serra, ou seja, não é ter só uma monocultura de fumo, é fazer fumo, milho, inserir, por que não, a ovinocultura também nessas propriedades, que é muito propensa a isso, tambo de leite, entrando muito forte citricultura na nossa região da serra, uva, olivas, nozes, enfim, tem uma possibilidade muito grande do que nós podemos fazer. A questão toda é se tem um trabalho inicial, muitas vezes, para sair de uma propriedade que vive monocultura. Mas ela é necessária até porque hoje a monocultura começa a não fechar mais a conta. Ela já passou do período de empate e em vários anos começa a dar prejuízo à monocultura. Sim, nós estamos trabalhando muito agora com esse a lavoura, pecuária e floresta, né? Exatamente. Está muito interessante, um negócio que está aumentando muito nas propriedades. É que tu estava falando, nós temos que ter diversas rendas dentro da propriedade, não podemos ficar atrelado a uma renda só. Então a gente tem que fazer essa integração lavoura, pecuária, floresta, porque é daí que nós vamos conseguir evoluir dentro das nossas propriedades. É uma atividade muito desgastante, a pecuária e a agricultura, a lavoura, e nós temos que ter mais atividades dentro da propriedade para nós evoluirmos de um serviço, de um trabalho bem feito, e tem que fazer essa diversidade de cultura dentro da nossa propriedade hoje. Inclui pecuária, o gado de corte, o gado de cria e a ovinocultura, né? Isso nós temos que ter em mente. E diversas culturas que a gente tem que entender e trazer, mas para as culturas todas funcionarem, nós precisamos criar um ecossistema regional para tudo. Os bovinos caminham muito bem aqui porque se tem um ecossistema. Se tem da onde comprar animais para recria, tem pessoas que trabalham só com a cria, você tem arrendamento de áreas de lavoura para pastagens, você criou um ecossistema. E a grande dilema, digamos assim, da ovinocultura na nossa região foi a não passagem de uma cultura da lã para uma cultura da carne. O pessoal segurou até o último momento tentando na lã, né? Nós ficamos estagnados porque a gente vivia ou explorava do ovino só a lã e não explorava muito a carne. E agora nós temos que fazer o contrário. A lã pode nos dar um complemento, mas nós temos que explorar mais a carne. Exato. E não foi se adaptando os rebanhos para essa nova realidade de carne. Né? Se ficou insistindo, digamos, até o último momento, até estrangular a última gota de suor na lã e não se investiu em rebanhos para carne. E não digo quando investir terminar o rebanho que tem e começar um rebanho novo. É a própria seleção interna do rebanho que se tinha, porque dentro das ovelhas de raça laneira, você tem boas produtoras de carne também. Né? Ideal, Corria Dali, são bons produtores de carne também, fazendo um trabalho muitas vezes de mescla. Às vezes você trocar todo um rebanho, é mais em conta você adquire um reprodutor bom, né? Um Hampshire, um Texel, enfim, uma raça carniceira para cruzar com essas laneiras que você vai ter um bom cordeiro de carne também. Ao longo prazo, claro, se você quiser mudar todo o rebanho, mas a própria ovinocultura vai gerar receita para a mudança desse rebanho. Mas não é uma necessidade entender como você vai fazer isso de uma forma, como a gente falou, o melhor que pode com o que tem. Se o que eu tenho são as raças laneiras, o meu menor investimento é comprar apenas um reprodutor carniceiro para colocar em cima e ir melhorando. E
ir segurando borregas, mestiças, porque quando a gente fala de rebanho comercial, é importante a gente falar, porque como muita gente está fora da ovinocultura hoje, acaba sendo apresentado a ovinocultura muito nas exposições, na feira, Sim. né, que é a pista. E pista não necessariamente é produção de carne nem produção de lã. São animais que têm este potencial. Eu brinco, é uma faca de 2 gumes. A pista salvou a ovinocultura porque manteve viva para todos nós, mas ao mesmo tempo ela ofuscou um pouco a parte produtiva da ovelha, mostrou muito a beleza dos animais e pouco foi falado. O que está mudando hoje muito forte, a Arco vem trabalhando também muito forte nisso, em começar a cobrar métricas produtivas nesses animais. Ou seja, na lã, quanto produz de lã esse animal, a qualidade da lã. A lã evoluiu muito mais rápido nisso. Nós estamos chegando na parte da carne. Animais de raça carniceira hoje, dentro de vários concursos, já passam dentro da seleção por ultrassom, para ver como é a constituição daquele animal, qual o percentual de carne, gordura, desenvolvimento muscular, qual o potencial dele, os números que esse animal vai produzindo, né? E aí, isso sim, isso nós podemos trazer para o campo para ter uma produção melhor. Então, essa genética, mas dentro da própria propriedade existe um outro mercado, que é a genética de corte especificamente, que são animais que não vão ser, nós comentávamos há pouco, encontrei o seu Arilei aqui fora, nós conversávamos, animais de campo nem sempre são os mais bonitos. E muitas vezes os que não são tão bonitos são os mais rentáveis dentro de uma propriedade. Né? É aquela ovelha que já está com, muitas vezes, ubre um pouco maior, porque já deu 1, 2 cria, mas ela é uma boa leiteira, então ela sustenta bem os cordeiros. A lã muitas vezes não é a mais bonita, porque é um animal que vive a campo, né? A lã fica queimada do sol, pegando muito raio ultravioleta, então ela não é a mais bonita, mas é muitas vezes a matriz que desmama um cordeiro de 35, 39 quilos, que vai entregar um cordeiro muito mais próximo para você fazer o abate. Então, tem essa faca de 2 gumes. O animal de campo, ele não foi feito para ser bonito. Ele pode também ser bonito, e a gente procura isso, obviamente. Mas não é a função dele. A função dele é produzir quilos de carne. Então, o que nós buscamos é justamente isso. Avaliar dentro de um rebanho, numa matriz, para ela ser saudável, ou seja, saudável exige rusticidade, que ela não vai ter problema de casco, seja um rebanho são. A propriedade vai se tornando uma propriedade sã para problemas de casco, de verminose, quando eu vou selecionando meus animais. Isso nós vamos falar amanhã na nossa reunião, amanhã a palestra aqui da tarde. Isso. E vai ser esse o assunto, vai ser esse melhoramento de rebanho, né? Exato, que quando a gente fala de melhoramento genético, o pessoal foca muito nessa parte de pista. Diz assim, mas para eu melhorar o meu rebanho, eu vou ter que ir lá no remate, eu não tenho condição de comprar um carneiro de 10 mil reais, de 5 mil reais. Isso não, mas não é isso o melhoramento genético quando a gente fala de produção de carne. Quando falamos de produção de carne, o tema de casa começa dentro da propriedade, começa numa coisa simples, chama papel e caneta. Quantos ovinocultores, quantas pessoas que têm ovinos, que eu digo assim, a gente tem que separar. Ovinocultor hoje, quando a gente trata, é para quem vai se dedicar a uma criação comercial. E muitas vezes tem o criador de ovelha que tem um rebanho caseiro para o seu consumo, tudo, e não tem problema nenhum com isso. Mas se eu quero transformar aquele rebanho caseiro num rebanho comercial, eu tenho que ter um padrão comercial e saber quanto aquele rebanho custa. O problema hoje é quando você chega para um produtor e pergunta quanto as tuas ovelhas custam hoje dentro da tua propriedade. Que não é nem quanto tu ganha com elas, porque muitas vezes ele não vende, é para consumo, é ali caseiro, tá? Mas quanto ela custa? Se você considerar, deixa de consumir essa carne, se tu fosse no açougue e comprasse essa carne, cobre o custo, ou sai mais barato tu não ter ovelha e comprar a carne no açougue? Sim. Se essa conta não fecha, mesmo um rebanho caseiro tem um problema. Sim. Se é mais caro eu produzir o meu alimento do que comprar fora, eu tenho um problema. Sim. Então, mas para o rebanho virar um rebanho realmente comercial, eu preciso ter dados. E começa-se agora, começa-se entendendo
quanto custa cada ovelha minha? Primeira coisa, identificação. Diminuiu muito, mas ainda a gente se depara com pessoas que não têm identificação em rebanho ovino. Conhece porque, olha, tem uma mancha, tudo, mas não tem um brinco, ou não pinta lã com um número, enfim, tem N possibilidades de como a gente vai identificar esse rebanho. Mas eu tenho que saber quem é o indivíduo para saber quanto ele custa. Sim. E o caderninho tudo o que acontece com aquele animal tem que ser anotado. Deu um problema de casco, eu tenho que anotar. Que eu gastei, seja um cidental, seja um mata-bicheira, eu usei produto, tem um custo. A dose daquele produto custa 0,8 centavos, 5 centavos, mas custa. E o animal identificado, né? Identificado. Numerado, identificado, e tomar nota. É simples. A contabilidade é bem simples. É identificar o animal e pegar nota de todo produto que tu compra, tu vai saber o custo do animal durante o ano. Então, é uma contabilidade bem simples. Qualquer um pode fazer em casa, não tem problema saber quanto nenhum, aquele animal gastou. Porque se é um animal que recorrentemente eu tive que curar casco, é um animal que talvez é um animal que eu tenho que descartar do meu rebanho. 2 motivos. Ele me gera muito gasto e a bactéria que vive no casco dele está infectando o meu campo. Passa para os outros. Então aquilo vai ficando dentro do meu campo e vai passando para outros animais. Outros animais não estão ficando muitas vezes doentes porque tem uma resistência, o que é o que queremos dentro. Mas até a resistência tem um limite que ela aguenta quando você está infectando. Assim como verminose. Você trata o rebanho. Digamos que tem vários jeitos de você tratar. Por famacha, que daí é só com o animal que precisa. Tem um recorrente a cada 21 dias. Aí tem vários sistemas, não vamos adentrar nisso, que tem discussões até nisso de como fazer. É o melhor para a minha propriedade, para o jeito que eu posso fazer. É personalizado. Mas dentro do sistema que eu escolhi, digamos que seja um mais tradicional, a cada 21 dias eu dosifico meus animais. Se nessa janela de 21 dias eu tive animais que precisam ser redosados, esses animais não são interessantes na minha propriedade. Porque eles já, muitas vezes, o medicamento que eu escolhi usar não está fazendo efeito. Ou eu vou ter que usar um segundo medicamento, que gera custo, e ao mesmo tempo, se não está funcionando, eles continuam contaminando a minha propriedade através, né, do esterco que eles estão largando ali, contaminado com ovos. Eu estou aumentando o banco de ovos dentro da minha propriedade, enquanto eu não elimino esses animais. Então, essa é a dificuldade de quem é um criador pequeno. A ovinocultura tem que ser encarada de forma profissional e o objetivo ser expandir o rebanho. Porque, eu digo, é a diferença, né? Acho que uma das coisas que me facilitou muito esse entendimento, já não falei, minha primeira formação eu sou biólogo, né? Então me ajudou muito em entender algumas coisas. Eu digo, o senhor Leite aqui, eu digo, a diferença de um biólogo e de um veterinário é uma só. Os dois entendem quase as mesmas coisas da cultura. Só que o veterinário, ele olha para o indivíduo. A missão dele é salvar o indivíduo. O biólogo é salvar o ecossistema, é salvar o rebanho. Então, ou seja, é aceitável perda e descarte de animais para salvar o rebanho. Então, muitas vezes eu não posso... E essa é a dificuldade de quem tem um rebanho pequeno. Porque a gente entende, imagina, uma pessoa que tem, vamos supor, para consumo 10 ovelhas. Se tu chegar lá para ela e fazer uma seleção e ela descobre que ela tem que descartar 3, 4 ovelhas, é quase metade do rebanho dela. Perdeu metade Ele não quer fazer porque ele tem pena, ou ele tem um apego emocional àqueles animais, ou um descarte muito grande que ele não acha que é um prejuízo grande, só ele não entende o prejuízo que aqueles animais em estar ali estão trazendo para dentro da propriedade. Né? Quando é um rebanho maior, às vezes também não é tão fácil, porque às vezes o rebanho foi tão mal manejado que você pega um rebanho de 300 e diz para a pessoa que 100 não presta. A proporção é proporcional, né? Não tem então porque você foi... mudança. Porque, como eu falei, olhando por um lado veterinário, eu consigo manter um animal sobre medicação funcionando dentro da propriedade. Mas que custo isso me causa? Se eu ficar investindo em medicamentos, eu mantenho esse animal dentro da propriedade, mas o custo dele se torna muito alto e ele se torna um risco para os animais que seriam saudáveis também, porque estão sendo expostos mais do que o necessário para aqueles fatores de risco, ou para verminose, ou para um problema de casco, enfim, N possibilidades, piolho, sarna, seja o que for,
né, que são problemas que se têm controlados hoje todos praticamente no nosso estado. Sim. Os principais problemas que hoje nós temos na ovinocultura, que tem que ter esses cuidados, são verminose, que é uma das principais causas de morte de ovinos, e problema de casco, porque uma coisa vai acabar levando a outra, porque uma ovelha com problema de casco não tratado vai comer menos, vai ficar mais fraca e vai dar verminose. A verminose então acaba também. sendo... O contrário também é igual, né? A ovelha com verminose vai enfraquecer e vai dar problema de casco. Então, é proporcional. E hoje nós temos daí também esse problema, precisa ser feita uma seleção, porque nós temos um problema de poucos princípios ativos disponíveis no mercado. Então, no momento que eu não tenho um cuidado e eu tenho que começar a ficar usando múltiplos princípios ativos dentro da minha propriedade, isso vai causando uma resistência de rebanho, uma resistência na verminose. O que logo nenhum princípio ativo funciona na minha propriedade, aí sim, aí a solução é terminar com um rebanho e nos próximos 5 anos esquece botar a ovelha lá dentro. Então, e esse problema é um problema que o próprio produtor causa a ele mesmo. Então, assim, a ovelha tem esse problema. Não, a ovelha não tem esse problema. Quem traz esse problema é o produtor que não seleciona os animais, tira os que têm problema, porque se eu tenho 100 animais, eu dosifico com um princípio ativo básico de mercado. E eu tenho, todos eles funcionam, usando aquele mesmo exemplo, a cada 21 dias eu dosifico. E todos os animais estão bem, mas eu tenho 10 animais que estão sempre com um problema que nesse meio tempo, a cada 15 dias não estão aguentando, eles já estão decaindo, eles estão ruins. Então, estes animais não estão adaptados ao meu sistema de produção. Sim. Em detrimento de 10 animais, eu vou trocar o princípio ativo por um mais forte, que deveria ser um último recurso, e vou tornar resistente todo o meu rebanho. Então, é uma conta que acaba não fechando. E isso, como a gente falou, é o primeiro passo para a seleção de um rebanho. O primeiro é o custo de mantença dos animais na propriedade ser um custo baixo. Eu tenho que saber qual o valor mínimo que eu preciso para manter um animal dentro da minha propriedade. Aí depende de cada sistema de produção. Então, esta ovelha não pode custar em medicamentos mais do que R$10 por ano, mais do que R$20 por ano. Eu tenho que saber a conta da minha propriedade, quanto por ano em medicamento, e aí passa a ser o próximo nível de descarte, que é o descarte econômico. É linda a minha ovelha, é maravilhosa, me desmama um cordeiro pesado, me entrega um cordeiro todo ano. Chegou na linha de corte, qual a minha linha de corte? Se essa ovelha custou mais do que, por exemplo, R$35 no ano, ela não me serve. Sim. E aí é o entendimento econômico, como eu falei. É sair da paixão pela ovinocultura e entrar no amor. Porque para manter a ovinocultura, eu não posso pensar no indivíduo, e sim no bem-estar do meu rebanho. E aí esse descarte não é uma perda, ele vai ser encaminhado. Você tem mercado também para encaminhar, ou para consumo mesmo, que é uma carne ótima, não é um animal que está... Não estamos falando em descarte de um animal doente, é um animal saudável, Sim. mas que o custo operacional dele é muito alto. E entendendo, até mesmo por morfologia de rebanho. Eu trabalho hoje com uma matriz Texel. Eu tenho boas matrizes Texels que, quando estão vazias, saudáveis, pesam seus 50, 55 quilos, e eu tenho matrizes Texel que vazia pesam 75 quilos. A de 75 quilos, por óbvio, consome muito mais pasto para se manter só viva. Em contrapartida, que eu tenho que fazer a conta. Essa diferença de peso e tamanho que elas têm me reflete em mais quilos de cordeiro que ela me entrega? Se não refletem, eu preciso diminuir o tamanho do meu rebanho também. Eu não preciso de uma matriz tão grande. Mas tudo depende do objetivo do projeto. E aí o interessante é conhecer o sistema de produção. E não tem certo e errado. É um sistema de produção. Então, eu vou trabalhar com as ovelhas todas soltas a campo, eu sei que eu vou ter que ter um custo operacional mais baixo e aceitar um número de perda maior, porque o animal que está lá sozinho no campo
pode acontecer de morrer ou por uma doença, por um predador. Eu tenho que fechar na conta qual o percentual de morte aceito no meu projeto. Eu escolhi menos animais, eu escolhi que elas à noite voltassem e ficam presas em galpão. É um custo operacional a mais, mas eu tenho menos mortalidade. Então você tem que fazer a conta do que vai fechar. Sim. Pessoal, uma das coisas que eu me lembro muito, principalmente quando eu fui fazer o site do Sindicato Rural de Camaquã e Arambaré, era as fotos históricas, onde a gente tinha ali as mangueirinhas das ovelhas, bem onde é o show agora ali na Expo Camaquã, né? E aí, aqui eu largo a pergunta para a discussão dos dois, na verdade. O que falta hoje, onde é que está o gargalo hoje, para a gente recuperar de novo aquela cultura e ter fotos, dessa vez modernas agora na Expo Camaquã, até mesmo da ovinocultura aqui da nossa região. Agora, largo esse assunto aí para vocês agora destrinchar para nós. Se o senhor ele quer começar discorrendo, ele conhece mais a história como era no passado. Eu posso dar a minha opinião, o que falta para a gente virar a chave, né? Antigamente, Igor, iniciava que as propriedades eram maiores. E hoje, com a reforma agrária familiar, está cada vez menor. E realmente a ovelha tinha aquele sentimento de que era para sustentar a propriedade com a venda da lã. E o consumo da carne era para consumo próprio dos funcionários, da família e tal. Então, os criadores tinham bastante criadores de ovinos e com um volume bom de criação. Com a diminuição do tamanho das propriedades, foi diminuindo os rebanhos. Então, muita gente tem ovinos aqui em Camaquã, mas em propriedades pequenas com menor número de animais. E isso impossibilitou a gente fazia aqueles concursos, trazia animais para cá para expor. O sindicato fazia como fazíamos com o gado, e que também parou, né? Terminou, porque as cabanhas foram diminuindo e o pessoal aposta mais em lavoura, na agricultura, e diminuiu muito suas propriedades. Então, perdeu hoje nós temos algumas cidades, alguns sindicatos ainda têm como Jaguarão tem, Cruzilhada tem, a Fronteira tem vários criadores. A nossa região aqui ficou muito virou para agricultura. E a agricultura não convive bem com o ovino. Então tem o ovino tem que ter boas cercas, né? Porque ele caminha muito e procura. Se uma lavoura de arroz, tem um arroz está verdinho, bonitinho lá, se um ovelha enxerga, vai lá e quer comer, né? E ela tem razão, tem que comer, então tu tem que ter boas cercas para evitar isso. Com isso, diminuiu muito a produção de ovinos no município. E agora nós temos vários criadores, que nós estamos tentando agrupar de novo aqui em Camaquã para fazer aumentar essa criação, dentro dos novos modos de criação, que é em pequenas áreas com grande volume. Isso é que nós estamos buscando agora. Todo mundo gosta de criar uma ovelha em casa, mas como vamos criar? No modo antigo ou no modo dando um alimento, criadores menores e tendo um foco? Todos unidos, quando vender chamar um frigorífico e vender a carga de cada um. Se eu tenho 10, o outro tem 50, o outro tem 100, nós vamos fazer uma possibilidade de abater um grande número. Isso é o que falta para nós. Nós não temos escala hoje de venda de cordeiros. Isso que está nos faltando. Essa ideia que o Carlos tem de nós montarmos uma associação e trabalharmos em cima dessa criação é o que nós estamos pregando para que aconteça isso aqui no município. Até a Aurelei trouxe um aspecto importante, que é a questão, como é que nós vamos criar, do jeito antigo ou do jeito moderno?
Aí vocês também colocaram aqui na mesa que às vezes criavam para fornecer para o funcionário, para a família, né? Mas eu estava conversando agora ali com o Márcio, ele estava mencionando que até isso aí hoje em dia está perigoso, do jeito moderno, porque aí tu fornece para o funcionário uma ovelha, aí depois ele bota na ação judicial que recebia, mas não recebia o 13º contando aquelas 2, 3 ovelhas que ele ganhava por ano. Então, quer dizer, o jeito moderno, às vezes, inviabiliza que tu faça esse tipo de coisa, né? E aí já dificulta, tu já fica pensando 2 vezes, não, mas para aí, eu não vou dar pro cara, que depois o cara vai botar na justiça por causa de... Entendeu? Então, às vezes, complica. Pessoal, antes do Carlos trocar ali, ó, dar a visão dele sobre essa questão do desenvolvimento da ovinocultura aqui no sindicato, eu queria mencionar de novo para vocês que a gente está conseguindo ter esse bate-papo aqui, ó, graças ao patrocínio dos nossos parceiros aqui, né? A Estara Pioneira, que é a nossa patrocinadora aqui dessa edição do Podcampo, aqui da Expo Camaquã 2026. A UD também nos apoia como patrocinadora aqui desse episódio aqui do Podcampo. A Associação dos Arrozeiros de Camaquã também é a nossa patrocinadora, junto com a Copac, né? Que está sempre conosco aí nas edições do Podcampo, não só aqui da Expo Camaquã, mas também os que a gente faz aí em todo o estado. O pessoal da Codic também é nosso patrocinador, bem como o pessoal da Geoplan e também o Sindicato Rural de Camaquã Arambaré, que abriu aqui as porteiras para receber mais uma edição do Podcampo aqui na nossa Expo Camaquã. Então agora, Carlos, a câmera está contigo, explica para nós, na tua opinião, qual é que é o gargalo, onde é que está aí agora o olho da pantera para nós poder incrementar a ovinocultura aqui no Sindicato Rural e também na nossa região. No nosso estado como um todo, o grande desafio que nós temos na ovinocultura é, novamente, formar um ecossistema viável de ovinocultura. Ele já está existindo em algumas regiões e é possível nós trazermos para a nossa região também, que é uma região que tem uma herança de ovinocultura muito forte. Ela tem uma história da ovinocultura, então é voltar à ovinocultura. Muitas pessoas me param na rua, né, porque acabei ficando muito conhecido por falar muito em ovelha, mas assim, tá querendo ressuscitar a ovinocultura. Eu digo, ressuscitar, só Jesus ressuscitou, nunca morreu a ovinocultura. Ela tá no fundo do galpão só lá, ela tá na área marginal da propriedade, mas ela nunca morreu a ovinocultura na nossa região. À vista que no último acompanhamento, se você pegar no estado, nós temos ovinos em 496 municípios do estado. Tem um único município no estado que não tem registro de ovinos. E eu desconfio que tem lá, só não está registrado. Só não está registrado. mas registrados com um registro de rebanho são 496 municípios. Então, ou seja, nunca deixamos de ter ovinos. Nós diminuímos a intensidade desta cultura dentro das propriedades. Como nós falamos, toda esta questão da lã que não foi muito bem digerida pelos produtores rurais, não souberam o time de fazer a mudança. Hoje mesmo, se nós pegarmos aqui na nossa região, se tem bastante criadores de ovinos, só que são pequenos. E nesses criadores, nenhum deles praticamente tem para lã. Até porque para lã também precisa de volume para conseguir. Tanto os rebanhos eram grandes em função da lã. Porque uma ovelha, na verdade a melhor lã que se tinha, era outro conceito, né? Se tinha os capões, né? Se castrava os animais, porque a lã de capão é muito melhor do que a lã da própria ovelha, porque ela se desgasta, tendo cordeiro, tudo. Então, mas você precisa de muita lã para fazer um casaco. Precisa de mais de um animal para fazer um casaco. Então, eram rebanhos grandes porque se vendia no volume. A carne, se você puder ter volume, ótimo. Mas não estamos falando que para viabilizar o negócio como antigamente, para a lã ser viável, falávamos em rebanho na casa dos milhares. As propriedades tinham 1.000, 2.000, 3.000 cabeças ovinas. E era comum na nossa região ter isso. Era difícil falar com alguma propriedade que não tinha pelo menos 1.000 cabeças de ovelha. Lá em casa me criei com... Meu pai tinha mais de 1.000 ovelhas. 1.200, 2.000, 3.000 cabeças de ovelha, porque para viabilizar no conjunto. E aí dizer, mas porque era melhor,
o rebanho não dava trabalho. Não, porque em 2.000 ovelhas morria 100 no ano e eles nem sabiam que morria. Não é que não sabia o modo de falar, mas não dava bola se morresse 100 ovelhas. Então, a seleção que a gente fala hoje é uma seleção que naturalmente existiu lá na laneira por seleção natural. As que eram fracas só morriam e ficavam as fortes. Sim. Então, hoje o que nós Era uma seleção natural, porque não tinha vermífugo naquela época. Exatamente. Não existia, né? Tu tinha que dar... Os paliativos, né? Era que a fenotiazina que a gente dava antigamente. Diazina, muito antigo. ou juntava, às vezes não dava... Aí tem várias técnicas, bananeira, aí tu tem técnicas caseiras que tem comprovação que são eficazes, mas não, óbvio, tanto para o problema que nós temos hoje. O problema que foi criado hoje é justamente por esta diminuição de animais e você dar condições para animais fracos continuarem existindo. Ah, sim. Então, hoje, a seleção é esse importante e criar o ecossistema é juntar os ovinocultores. O grande problema hoje que nós temos, quando se vai se falar em ovinocultura, é tá um em cada ponta e cada um está vivendo os mesmos problemas que o outro já resolveu, só que não se conversam. Porque virou cada um por si na ovinocultura. Cada um cria do seu jeito, como acha que é o certo, informações muito desconexas. Eu digo, a bênção e o que vai atrapalhar, né, o nosso negócio, todos os negócios, mas o rural principalmente, que é o celular. Doutores de Instagram tem para tudo que é lado. E aí cada um tem uma fórmula diferente, que é vender um e-book diferente, resolvendo o problema da ovinocultura, de como vai fazer. Sim. Só que a ovinocultura é uma cultura que eu costumo dizer que ela é endêmica. Os desafios dentro da propriedade numa micro-região são parecidos e não tem nada a ver o jeito como a gente cria ovelha de como se cria ovelha na Bahia, por exemplo, que é um dos maiores produtores. Eu não posso dar Ctrl+C, Ctrl+V nas técnicas de criação de lá e trazer para cá. Sim. A gente tem diversos benefícios e diversas dificuldades que eles não têm. Então, hoje, criar esse ecossistema é abrir um diálogo entre produtores, que é a nossa ideia, que o Sindicato Rural abriu as portas sem custo nenhum para nós abrirmos o núcleo de criadores de ovinos que está sediado em Camaquã, é o núcleo de criadores de ovinos de Camaquã, mas que está aberto a receber associados de toda a nossa região. Sim. Não é só para quem faz parte do núcleo de Camaquã, porque a gente precisa dar um pontapé inicial e precisa estar sob o guarda-chuva de alguma instituição. E Camaquã, como um sindicato reconhecido, renomado e atuante na região, é um bom guarda-chuva para a gente começar esse trabalho e estamos chamando, então, produtores de toda a região para começar a abrir um diálogo. Aqui na Expo Camaquã agora vamos ter o nosso primeiro evento do núcleo, que vai ser exatamente ovinocultura de corte, que é do bolso ao pasto, para a gente falar dessas dificuldades e trazendo os 3 principais gargalos que eu vejo que é o que nós temos que fazer uma abertura de fala, que é a nova forma de criar. Então, o pessoal do Sebrae vai estar aqui para dizer o que tem de auxílio técnico, o que nós podemos fazer de forma coletiva, quais programas a gente consegue fazer para se juntar. Um frigorífico vai estar aqui para falar que tem demanda, qual o preço que se paga, e mais, se paga o preço para qual tipo de produto? Qual o animal que eu tenho para vender? Eu tenho a qualidade que o mercado está pedindo e também entender que tem mercado de forma coletiva para tudo. Eu tenho para o cordeiro gordo, eu tenho para o cordeiro leve, para quem vai confinar, eu tenho mercado para matriz de descarte, porque é uma carne nobre e também tem mercado, e eu tenho até mesmo mercado para o meu carneiro velho que eu tenho que descartar. Hoje a gente tem muito forte o mercado pet, que absorve esses animais, que vai fazer os snacks, né, ovino, tanto de couro, orelha, tem curados, própria fabricação de ração animal, porque a carne de ovelha, assim como é muito boa para nós, para os outros animais ela também é. Né? Ela tem diversos benefícios. Nós precisamos de uma dose diária de carne ovina muito menor do que a bovina ou a de frango, por exemplo, para sermos saudáveis. Né? Ela tem
um alto nível de carnitina que nos ajuda nas conexões neurais, faz a gente pensar melhor, ela nos ajuda. Todas as carnes têm a carnitina, mas o ovino tem uma concentração muito maior. Então, passar essas informações para o ovinocultor, muitas vezes, que não sabe nem direito o que ele produz. E, ao mesmo tempo, trazendo, que vai ser parceiro aqui, o Sicredi junto com a gente aqui para falar sobre o principal gargalo. Ou seja, tá, eu quero fazer tudo isso que está me falando, mas eu não tenho dinheiro. Existem linhas de crédito para isso. Tem linhas de crédito para aquisição de matrizes, para melhoramento de pastagem, para instalações. Se tem. Só que, para isso acontecer, eu tenho que encarar como uma atividade produtiva da minha propriedade. Saber que eu vou ter que fazer investimento, me dedicar para ter o retorno. O retorno tem. É uma produção viável e ela remunera bem, desde que você entregue o produto que o mercado precisa. Então, a minha visão para nossa retomada na região passa por aproximar os ovinocultores, que hoje não se conversam, muitas vezes não trocam informações e não trocam, inclusive, o que nós falamos lá, não trocam genética. Sim. Que muitas vezes não precisa ser uma operação comercial dentro da nossa micro-região aqui. Se eu tenho um rebanho pequeno, eu utilizo muitas vezes 2 anos, 3 anos, talvez, um carneiro que ainda está apto ao serviço, só que eu já estou com muitas filhas dele que eu não posso mais colocar ele em cima. Agora, o seu Arilei também está com o mesmo problema. Por que a gente não pode trocar de carneiro? Exatamente. Então, não precisa nem ser uma operação comercial, desde que exista um ecossistema e nós saibamos. Ou seja, muitas vezes eu estou nessa situação e eu não sei que tem mais 30 produtores que estão na mesma situação e que a gente pode se trocar de carneiro, sem custo nenhum para ninguém, porque é um benefício mútuo. Eu preciso de uma genética diferente para colocar lá. E uma genética aprovada que já está funcionando dentro de uma outra propriedade. Então, o principal gargalo hoje é juntar para que nós tenhamos... Hoje, se você for ver o que é considerado um grande produtor de ovino no próprio estado do Rio Grande do Sul, se você tem um rebanho de 100 ovinos para cima, você já é um grande produtor de ovino hoje. E isso a gente está falando numa escala muito pequena. 100 animais é uma escala pequena para qualquer produção. Só que nós temos possibilidades de, na nossa região, ter esses grandes de 100, só que se nós tivermos 10 produtores de 100 matrizes... Já são 1.000. São 1.200 cordeiros. Então, já começa a não ser... Então, a região tem que se tornar interessante para o mercado. Nenhum frigorífico tem problema em vir comprar, desde que ele tenha escala. Pois é, é isso que eu ia introduzir agora desse assunto aí, né? Aí o produtor está assistindo aqui o nosso podcast, ele está acompanhando o teu raciocínio, e aí ele está pensando talvez no... Tá, mas depois eu vou vender para quem isso aí? Tem mercado? Porque assim, ó, a gente vai nos restaurantes, não sei se vocês já repararam, mas eu já reparei. Não tem um dia assim que tu sabe, não, eu vou ir tal dia lá no restaurante tal aqui em Camaquã, porque eu sei que vai ter carne de ovelha lá. Não acontece isso aí, não tem isso aí. E aí o produtor está olhando isso aí e vai pensar também no íntimo, né? Pô, mas depois como é que eu vou vender isso aí? Né? O domingo, que é o tradicional do churrasco aí em boa parte dos restaurantes, o ovino é sazonal. Tu tem que dar a sorte de ter. Talvez uma vez no mês tenha o ovino lá para consumir. Então, que é um problema que só a união dos produtores resolve, que é o volume e a sazonalidade do produto. Não adianta a gente ter cordeiro uma vez por ano só. A sazonalidade até mais... os frigoríficos conseguem ajeitar isso aí. O que eu vejo é que tu encontra carne de ovino no supermercado, mas é caríssima. Sim. Pelo baixo volume ofertado. Mas assim, ela não vai ser uma carne que ela nunca vai concorrer e ser mais barata do que as grandes commodities, né? Ela não vai... A proposta do ovino nunca foi ser uma carne barata, nunca foi ser uma carne, digamos assim, comum do dia a dia. A proposta do ovino, hoje como carne, assim, pode ser consumido no dia a dia, mas em porções menores, e ela é uma carne prime, que nós chamamos. É uma carne para
ocasiões especiais, mas quando eu falo ocasiões especiais não é Natal e Ano Novo, que o pessoal pensa que você só come, parece que só tem ovelha no Natal e no Ano Novo, né? E Páscoa, né? Os tradicionais que a gente tem carne de ovelha. Mas especial eu e a minha esposa vamos fazer um jantar hoje à noite, a gente pode comer um bom carré de ovelha tomando um bom vinho, né? Ou seja, então, hoje o mercado está se voltando para pequenas porções de carne e o ovino se presta muito bem para isso. Para ter uma refeição de qualidade, vamos falar, nutricionalmente ela já se propõe a isso, eu preciso comer uma porção menor de carne ovina para nutricionalmente estar bem alimentado, estar satisfeito. E, ao mesmo tempo, é um animal de porte pequeno que se propõe a ser peças menores, mas hoje, se nós pegarmos a própria constituição das famílias atuais, não dá para a gente querer pensar que quem faz a compra da casa, né, que não necessariamente mas costumeiramente a mulher da casa, a dona de casa, vai lá fazer a sua compra, ela não vai lá no balcão do mercado e comprar um quarto de 3 quilos para levar para casa para assar no forno. Então, essa carcaça vendida inteira no mercado, ela tem este propósito do churrasco, confraternizar com amigos, com certeza. Vamos nos juntar nós 3 aqui, no máximo mais um, a gente consome um pernil né? Inteiro. Né? Talvez só eu e o seu Arilei vamos brigar para consumir um. Porque né? Quem gosta, consome, porque sabe do sabor diferenciado que tem. Mas, para esse tipo de uso em casa, as porções fracionadas, que se vende hoje em bandeja ou congelado, e diversas outras. Este é um mercado que se tem que buscar. Só que este mercado também exige mais qualidade ainda. Quando eu vou porcionar um animal, eu preciso de um animal pesado. Quer dizer, um dos preconceitos que a gente tem que quebrar também, muitas vezes, do ovino é justamente essa. Que se criou uma cultura... eu gosto de comer carne de cordeiro, porque é uma carne macia, tudo. O pessoal estava acostumado que uma carcaça de cordeiro dava 12, no máximo 15 quilos uma carcaça de cordeiro. 10 quilos, às vezes, limpa. Hoje dá quase 20. Então, assim, hoje, com a cruza que eu faço lá, nós temos animais de 7 meses de idade, que carcaça limpa dá 20, 22 quilos de carne. E você mostra, muitas vezes, uma carne dessa para alguém e vai dizer, mas isso é uma ovelha. Não, isso é um cordeiro de 7 meses. A maciez insípida da juventude dele está toda ali. Só que com o dobro de volume de carne do que se produzia antigamente. Uma, por ser raças carniceiras que produzem mais carne, e outro, pelo melhoramento genético que vem se fazendo com isso. Então, precisa desses animais menor, porque quando você vai porcionar, desossar uma carne, a perda é maior. Então, precisa ter um animal maior para compensar. E o frigorífico ganha dinheiro com isso. Então, precisa de animais bons, grandes e pesados. Então, este entendimento que o produtor tem que ter de como ele vai produzir e no volume. Porque o produtor, muitas vezes, de ovino reclama, mas o cara vai vir comprar a minha carne aqui, o frigorífico está disposto a vir aqui comprar? Tá. Mas chega aqui, ele quer me pagar 9, no máximo 10 reais no meu cordeiro. Tá, mas quantos cordeiros tu tem? Mas eu tenho 10 cordeiros lindos. Tá, e ele vai vir com um caminhão de lá aqui gastando 3 litros de diesel por quilômetro vazio para buscar 10? Carlos, tem muitas vezes que o cordeiro não é padrão, né? Tem um cordeiro com 20 quilos, outro com um cordeiro de 15 quilos e outro cordeiro de 10 quilos. O frigorífico não pode pagar a mesma coisa para todos. Exatamente. Ou pior, então, ou ele baliza pelo de baixo. Reclamamos, mas o cara vai me pagar menos do que eu estava pensando em vender um preço maior. Mas aí tem que ver o padrão. Essa padronização é que é um pouco mais difícil. Por isso que se conseguir. Eu vejo que hoje a ovinocultura ela pode ser trabalhada de forma individual? Pode. Se você vai estar proposto a ser um grande ovinocultor e vai fazer um rebanho de 300, 500 ovelhas. E é possível? E é rentável. Nem todo mundo hoje ou está disposto ou tem área para fazer isso também. Então, se eu vou ser um produtor de 100 animais, talvez 80, é possível numa área pequena. Tem várias formas de produção, mas para isso
eu vou depender de um ecossistema e de mais produtores que estejam trabalhando junto comigo. Para eu saber que, digamos, daqui 15 dias eu tenho 30 cordeiros. Mas Sim. o Carlos tem mais 30 e o seu Arilei tem mais 40 e a gente Tu que tem eles que sejam pensar padronizados. tu tem que pensar em uma forma de padronizada e vender em grupo. Nós temos que juntar os produtores, se unirem, e quando tiver uma quantidade X de animais para vender, o vizinho tenha, o outro tenha, que nós podemos trazer o frigorífico aqui para levar uma quantidade boa. Senão ele não paga. As nossas propriedades não são geograficamente muito distantes da nossa região aqui. Não tem problema vir um caminhão aqui e buscar um pouco em cada propriedade. Como a gente fala, um pouco, não um pouco, tão pouco, obviamente. Sim, né? sim. Aí, 30, 20 animais de cada propriedade. Ele vai buscar, mas ele vai voltar cheio. Ele vai voltar com 150 cordeiros. Fazendo essa busca. Muito bom. Gente, deixa eu mencionar aqui para vocês de novo, que a gente só está tendo esse bate-papo aí, graças ao apoio aí dos nossos patrocinadores. Lembrando sempre que um dos patrocinadores do nosso Podcampo é a Estara Pioneira, que está sempre conosco aí nas edições do Podcampo ao longo do estado, que a gente está sempre fazendo os nossos episódios. A UD também, nossa patrocinadora, principalmente desse aqui, da Expo Camaquã, a UD fazendo 40 anos esse ano, né? A Associação dos Arrozeiros de Camaquã, também a nossa patrocinadora, bem como a Copac, que é a sua co-irmã ali, né, que a gente chama. O pessoal da Codic também está patrocinando esse episódio do Podcampo, e também a Geoplan. E além de todos, né, também o Sindicato Rural de Camaquã e Arambaré, que abriu aí as suas portas para receber essa edição do Podcampo dentro da programação da Expo Camaquã 2026. Então, Carlos, já estamos aqui mais ou menos se direcionando para o final, né? Vamos fazer um ping-pong com respostas rápidas, né? Aí eu te pergunto e tu já coloca aí já a tua visão aí para a gente poder ter as respostas. Carlos, então, aqui, comigo. Em uma palavra, o maior desafio da ovinocultura gaúcha, qual é? Produção de qualidade. A raça ovina que é mais promissora hoje aqui no nosso estado. Aí é uma briga difícil de falar, mas eu diria talvez Hampshire Down vem surpreendendo nos últimos anos. E aqui na nossa região predomina o Texel. Uhum. E o erro que custa caro para o produtor, qual é? Não anotar e não fazer conta. Um investimento que vale muito a pena na propriedade, qual é? Cerca. Carne ovina, Carlos, é um luxo ou uma oportunidade de mercado? Uma grande oportunidade de mercado. O produtor que quer começar hoje, ele deve ter mais coragem ou mais planejamento? Planejamento, sem sombra de dúvida. Em uma palavra, o futuro da ovinocultura no Rio Grande do Sul? Promissor. E para encerrar, Carlos, qual o conselho que tu daria, e também aqui o presidente Arilei, ao produtor que está pensando em entrar, em apostar aí no mercado de ovinos, não só aqui na nossa região, mas também em todo o estado, porque isso aqui vai correr o estado aí falando sobre a ovinocultura? Estude sobre ovinocultura de corte, entenda o tamanho da sua propriedade, o sistema de produção que é adequado para o que você busca, qual a raça vai se adaptar melhor ao projeto que você tem. Segundo lugar, faça comida primeiro. O principal erro é trazer animais e não ter comida para o animal. Faça seu planejamento forrageiro. E terceiro, mas não menos importante, tenha boas cercas para manter o ovino dentro da propriedade. A gente depende de boas cercas e cercamento de choque também para dar muito mão na roda, um choque bom. Arilei, então, na tua visão. O Igor, só para complementar, o Carlos tem uma boa visão sobre a criação, sabe bastante sobre a criação de ovinos, e que nos surpreende que nós vimos caminhando aqui dentro no parque, caminhando aqui no parque agora, nós dois estamos caminhando, e fomos interrompidos por um cidadão que quer começar a criar ovinos, né? Uhum. Nós já nos interessamos no criador. Tu vê que interesse em criar tem. Nós temos é que nos organizar melhor.
Então, a gente vinha caminhando e o Salho, eu tenho interesse em comprar umas borregas e um carneiro. Isso nós temos. Já entramos em contato com um futuro criador e que nos mostra que tem interesse em criar e aumentar a quantidade de ovinos no município. Sim, aí tu comentando agora sobre essa questão aí da gente se organizar, né? O sindicato já está se organizando aí, já está encaminhando aí a nossa comissão de ovinos. Fale um pouco mais aí agora e já faz, Carlos, também o convite aí para nós, para o nosso evento amanhã. Então, amanhã, dia 14 às 14 horas, vamos estar reunidos aqui, como já mencionei antes, para tratar. É o primeiro evento para a gente realmente conhecer os ovinocultores que querem ou começar. Quando eu falo começar, não é porque não tem animais, que querem começar uma produção comercial de ovinos, para entender o que é este mercado, como eu posso entrar e o quão rentável ele é, desde que eu faça tudo da forma correta, como o negócio exige. Primeiramente, acho que isso, entender que ele é um negócio. Não é um hobby, não é algo no canto da propriedade, é um negócio dentro da propriedade com a sua margem de lucro separada, com seus custos separados e entender se ela vai ser viável no teu sistema produtivo. Em todos ele tem que saber como vai se adaptar dentro do sistema que eu já tenho na propriedade, qual a área que eu vou destinar, como fazer. E acho que outra coisa muito importante que a gente vai tratar aqui também é a oportunidade que se tem de um grande desafio que nós temos hoje, que é a mantença da família e do jovem dentro da propriedade. Eu enxergo, dentro da possibilidade de um rebanho ovino numa propriedade, a mantença, muitas vezes, do jovem na propriedade. Quer começar? Coloca o piá lá a cuidar as ovelhas junto. É um animal dócil, é um animal fácil trato, tanto para crianças, um adolescente, mulheres, muitas vezes lá, a mulher trabalha, cuida mais das coisas da casa, enquanto o homem cuida da lavoura, ela poder ter um rebanho que ela diga que é dela, que obviamente que todo mundo vai ajudar, mas ela consegue fazer um trato sozinho, ou seja, uma mulher, um jovem consegue pegar uma ovelha, derrubar, fazer um trato, é um animal de fácil manutenção. Não requer uma estrutura muito grande para você conseguir fazer. Então, tem essa oportunidade de manter o jovem no campo também. Uma atividade que ela é gratificante, desde que seja bem feita, e bonita aos olhos de todo mundo. Né? Ou seja, embeleza também a propriedade além disso. Mas é rentável. Possibilita a renda, né? Isso possibilita a renda, o que é o mais importante. Então, nós precisamos, muitas vezes, aí parafraseando, né? A gente falou, o Cristiano que comenta muito isso, né? E diz assim, que a gente precisa um pouco, na ovinocultura não é diferente, às vezes a bombacha atrapalha um pouco. Sim. Né? Ou seja, o nosso jeito, muitas vezes, gauchão de antigamente de tratar os ovinos não funciona mais hoje. Os ovinos hoje, assim... E não é que os ovinos são complicados. As pessoas complicam os ovinos, é diferente. Porque ninguém se importa e não acha que é caro e custoso fazer inseminação em bovinos, fazer ultrassom em bovinos, fazer todo o trato do mundo em bovinos. Aí em ovelha parece que é difícil. E é um animal menor, é mais fácil de fazer. Mas por quê? Enxergam essa dificuldade porque o investimento se torna caro porque não está dando retorno. Quando eu viabilizo ela na propriedade, isso passa a ser um investimento, não um gasto. Eu sou um profissional inseminador de ovinos, né? Formado. Então, assim, é uma opção interessante também, que hoje muitas vezes não é utilizada no pequeno produtor, porque ele acha que é inviável, mas porque ele não enxerga os benefícios daquilo também. Então, fica o nosso convite para o pessoal participar, vai ser um bate-papo, como eu falei, para darmos início, falando dos principais gargalos, parte técnica, mercado, para onde a gente vende, como vende, o que tem que vender, e a parte financeira de como conseguir essas fontes de financiamento de receita para começar ou melhorar a minha produção. Arilei, então, vamos lá partir para o encerramento. Últimas palavras aqui no nosso Podcampo. Está despedida. Não, Igor, só agradecer aqui a participação, esse excelente bate-papo aqui com o Carlos e convidar quem tiver interesse em criação de ovinos, que venha na nossa palestra amanhã às 14 horas. Eu acho que vai ser muito ilustrativa.
Então, essa foi a edição do Pod Campo, edição especial da Expo Camaquã. Falamos aí sobre ovinos, trouxemos aí a visão do sindicato, a visão do nosso Sindicato Rural de Camaquã, Nambaré, sobre o desenvolvimento aí da ovinocultura, não só aqui no sindicato, mas também na nossa região. Então, para ti que quer depois acompanhar não só o nosso bate-papo aqui, mas também os recortes a gente vai colocar lá no Instagram da Mídia Campo, a cobertura do evento amanhã também, a Mídia Campo vai estar aqui acompanhando cada detalhe, trazendo os pontos altos do evento da ovinocultura aqui na Expo Camaquã. Então fica ligado nos nossos canais, não só no YouTube, mas também no Instagram, que vai estar tudo lá sobre ovinocultura. Então, para ti que gosta de agricultura, gosta de pecuária, gosta de ovinocultura, fica ligado então nos nossos canais. E essa foi a edição do Pod Campo da Expo Camaquã 2026.